Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 28, versos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Deus cumpre as suas promessas. O livro de Atos começa com a comissão de Jesus aos discípulos dizendo: Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, em Atos 1:8. E termina com o cumprimento desta ordem de Jesus, e o último capítulo deste livro é a prova que o Evangelho estava chegando aos confins da terra, ou seja, a Roma, a capital do mundo naquele tempo. Deus é o maior cumpridor de promessas. Prometeu que enviaria seu Filho ao mundo para morrer pela humanidade. Cumpriu. Prometeu que enviaria o Espírito e cumpriu. Prometer, conforme o dicionário brasileiro, significa dar esperança de um bom futuro. Porém, devemos acrescentar sem isenção de problemas ou dificuldades. Sim, prometer é dar esperança, mas não há isenção de problemas ou dificuldades. Deus, ele cumpre as suas promessas. Quando Deus fala que vamos ter um bom futuro, está falando do final. Não importa o que aconteça no meio do caminho, na jornada ou no trajeto. Se Deus falou, Deus cumpre, pois Ele é fiel. Quando se fala em promessas, estamos falando de expectativas, de esperanças, algo que aguardamos. E se Deus o fez, certamente acontecerá. Nenhum mal lhe acontecerá. Deus usa momentos simples para cumprir uma promessa feita. Quando nós testemunhamos o reino de Deus, aprendemos a ver as coisas não como acidentes, mas como incidentes, que todo mundo ou todos estão sujeitos. A cada momento da vida de Paulo, as palavras de Jesus deviam vir à sua mente.
Em Atos 18:10, Jesus apareceu a ele e disse: ninguém ousará fazer-te mal. Não importam as circunstâncias. Deus no controle, Ele usa todos os momentos e situações para o nosso bem. O naufrágio no capítulo 27, que já meditamos, de Atos, acabou levando Paulo e todos os seus companheiros de viagem para uma pequena ilha, a ilha de Malta, que fica ao sul da Itália. Malta, por sinal, significa refúgio. Não é por acaso que justamente o naufrágio, que era uma dificuldade, os conduziu a uma ilha cujo significado é refúgio, ou seja, Deus cuidando dos detalhes. De fato, aquele lugar serviu de refúgio e proteção para Paulo e os demais viajantes. Portanto, quando Deus diz que nenhum tipo de mal te alcançará, que tipo de mal é esse que ele fala? Certamente ninguém vai impedir você de chegar no seu destino. No seu destino final, aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Eles chegaram na ilha de Malta no inverno e foram bem recebidos pelos habitantes daquela ilha. Quem preparou tudo isso? Quem podia esperar que aquelas pessoas recebessem tão bondosamente estranhos? Jesus, quando deu a comissão aos discípulos, disse que alguns sinais iriam acompanhar os discípulos, enquanto eles pregavam o Evangelho. Em Marcos capítulo 15, ou melhor, 16, do 15 ao 18. Lá diz que eles pegariam em serpentes e se bebessem alguma coisa mortífera, não lhes faria nenhum mal. Se impusessem as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. Foi exatamente isso que ocorreu, que aconteceu na ilha de Malta. Paulo é picado por uma víbora naquele momento. E aquilo serviu de abertura para Paulo pregar o Evangelho. É Deus usando as situações para que sua vontade prevaleça. A princípio, as pessoas daquela ilha achavam que Paulo era um assassino e que a justiça, que era uma deusa daquele povo, não iria deixar o apóstolo viver. Depois que perceberam que ele não morria, viram que não aconteceu nada com ele, acharam que ele fosse um Deus. É o ser humano volúvel, vivendo em extremos, não é? E isso nós precisamos cuidar sempre para manter o equilíbrio e não julgar precipitadamente nenhuma situação. Isso já havia acontecido uma vez na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele estava em Listra. Depois de curar um aleijado naquele momento, acharam que ele e Barnabé eram deuses e queriam sacrificar em homenagem a eles. Mas no minuto seguinte queriam apedrejá-los, ou seja, extremos, não é? A incapacidade de avaliar conscientemente a própria situação ou o que estão vendo. Num sentido, o pregador do Evangelho ele tem que estar preparado para avaliações erradas das pessoas. Ele não pode acatar aquilo para se exaltar, mas também não deve se espantar se no minuto seguinte querem acabar com eles ou com a vida deles. E os discípulos experimentaram isso o tempo todo enquanto pregavam o Evangelho. Num dado momento, eles podem achar, as pessoas podem achar, que o pregador não passa de um desventurado, coitado, ou uma pessoa qualquer. No outro momento, elas podem achar que ele é um Deus, não é? Ele é o Todo-Poderoso. E, na verdade, o discípulo ou o pregador precisa estar sempre bem equilibrado, para não agir conforme o que as pessoas
acham ou pensam a seu respeito, seja bom ou seja mal. O fato é que ambas as conclusões estão erradas. O pregador é um ser humano comum, como qualquer outro, e nunca um Deus. Porém, ele é uma pessoa com uma missão, com um chamado especial. Todo discípulo de Jesus é assim. Tem uma missão, tem um chamado especial e não deve ser conduzido pelo que as pessoas pensam ou falam ao seu respeito, seja bom ou seja mal. É sempre bom, sim, não dar motivo para que ninguém fale, mas isso não deve mexer com ele. Pelo contrário, deve continuar cumprindo a sua missão. A vida do pregador do Evangelho não está baseada na opinião das pessoas ou em acidentes. A vida do cristão não está baseada na opinião das pessoas ou em acidentes ou que as pessoas falam ou pensam a seu respeito. O mais importante é ele ter consciência da sua missão. Não podemos ver o naufrágio ou a chegada à ilha, a picada da víbora, como simples acidentes. Não, mas como incidentes usados por Deus para que Paulo pudesse testemunhar para aqueles habitantes daquela ilha, testemunhar o Evangelho, testemunhar o poder de Deus. Paulo não tinha nenhum plano de passar por ali, naquela ilha, e ali pregar o Evangelho. Não eram seus planos. Seus planos eram ir diretamente para Roma. Mas Deus tinha planos. E ele, submisso ao plano de Deus, cumpre a sua vontade. Inclusive, que a cura da enfermidade daquelas pessoas serviu para confirmar a palavra que Paulo pregava. Paulo entendeu tão bem que escreveu aos Romanos mais tarde: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35, 38 e 39. Então, concluímos. Deus cuida, Deus provê, Deus promete, Deus cumpre. As demais coisas sempre serão acrescentadas. No verso 10, nós percebemos essa conclusão do cuidado de Deus. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Nada acontece por acaso. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Antes dos discípulos chegarem na ilha, Deus já havia preparado tudo para eles. Serem bem recebidos, bem supridos e cuidados. Por isso, é importante lembrar que Jesus disse em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus não desampara o justo, ele sempre cumpre as suas promessas. Deus cuida, Deus provê, Deus promete e cumpre. Confie em Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Nem angústia ou espada nos separarão do amor de Jesus. Do amor de Jesus. Nem altura ou profundidade, nem os anjos, nem potestades nos separarão
do amor de Jesus.